Mas aí pregar, pregar é para alguns da igreja. Quem são esses? Os pregadores, os estudiosos, aqueles que se esmeram na palavra, que fez um curso de teologia, aqueles que... É esse o texto da pregação? Quando a gente vê ali Romanos, capítulo 10, 13, 15, tão conhecido, do 13 ao 15, que vai falar sobre quem há de pregar. Quem vai ouvir se não há quem pregue? E quem vai pregar se não for enviado? Se não tiver pessoas capacitadas para serem enviadas para esse ministério santo que é pregar a mensagem da palavra de Deus. A pregação do Evangelho não necessariamente é esse ato de estar aqui no púlpito pregando e falando para um grupo de pessoas. A pregação no ganhar almas vai desde o testemunho de vida, quando as pessoas olham para você e vai ver a pregação de Cristo na sua vida, a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho na sua vida. Nós somos cartas para ser lidas pelos outros, não é isso que Paulo falou? Nós somos cartas, verdadeiras cartas. Imagina que o Evangelho transformou sua vida. Imagina que o Evangelho transformou você de verdade, porque o Evangelho tem um poder transformador. E você que tinha uma roda de amigos que conhecia o teu passado, vai comparar o teu presente com o teu passado e vai dizer algo diferente aconteceu na vida dele. E o que é? O que está acontecendo com ele? E aí de repente ele mentia, já não mente mais. Ele tinha vícios, foi liberto dos vícios. Ele falava de maneira arrogante, agora ele tem humildade, porque ele é servo de Cristo, aprendeu o que é ser humilde. E quando o mundo ou as pessoas que estão à sua volta, que conheciam o teu passado, começar a comparar o eu de agora com o de antes, vai ver uma mudança extraordinária. Isso é pregação do Evangelho. Aleluia. Isso é pregação do Evangelho. É pregar o Evangelho com a vida. É mostrar para as pessoas Cristo na sua vida. E aí, faz parte da pregação pregar através do louvor, sim, um hino cantado, prega. Faz parte da pregação, o estudo da palavra de Deus, esse trabalho que estamos fazendo aqui, hoje pela manhã, um culto evangelístico, um trabalho, um seminário, tudo isso faz parte, mas o maior de todos os exercícios da pregação é o testemunho de vida. Então eu admiro a teologia, eu sou amante da teologia, não poderia falar contrário de maneira nenhuma. A homilética, que é a arte de pregar, se esmerar nisso, tudo isso é maravilhoso para quem gosta de estudar, isso é muito bom. A oratória, de como se portar, de como convencer, de como usar as palavras corretas, tudo isso é maravilhoso, mas não é isso aqui que estamos falando de ganhar almas. São instrumentos de aperfeiçoamento, mas não é isso ganhar almas. Ganhar almas é de fato você ser um mensageiro, de algum modo, e levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho à alma carente. Pode passar? E aí o testemunho fala mais alto do que o conhecimento falado. Quantos homens profissionais de púlpito, que têm uma habilidade oratória fantástica, que têm a arte da homilética, a arte de pregar, que de fato está e levanta e leva multidões, arrasta multidões, mas que tem um testemunho de vida terrível, que deixou em casa um coração dilacerado, uma esposa magoada, que deixou no mercado, no comércio, uma má reputação de como cristão, um mau testemunho, mas é porque ele é um profissional de púlpito também para isso. Entende? E aí eu pergunto, Deus usa maus profissionais de púlpito? Deus usa um homem perverso que usa a palavra dele para ganhar dinheiro? Deus usa essa pessoa? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus é lindo e tem um compromisso com o coração daquela irmã, daquele irmão que em casa dobrou o joelho e falou: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Aí chegou na igreja, o profissional foi contratado. Eu vou parar de falar assim, porque depois vão falar mal de mim. E aí aquele profissional foi contratado e chegou aqui. Fala, senão os de trás não vão ouvir, pode falar. E arrasou. Não está ao vivo não, tá? Tá. E aí o profissional chega aqui e faz um trabalho extraordinário da parte dele e tal. Mas veja, Deus tem compromisso com a palavra dele, com um coração contrito que é alvo da mensagem da palavra. E Deus usa naquele instante a
aquele homem, aquela mulher, usada ali naquele momento, por Deus, sim, por Deus, porque usa quem quer, na hora que quer, para cumprir o seu propósito, e manda a mensagem no coração, porque ele tem um compromisso com aquele irmão, aquela irmã, que precisava ouvir a mensagem dele. O próprio Senhor Jesus, de maneira muito dura, falou assim, para aqueles que vão chegar para ele lá mais tarde, e vai dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, fizemos, expulsamos demônios, sinais, maravilhas, em teu nome fizemos tudo isso. Qual a resposta dele para esses? Apartai-vos de mim, que eu não. É duro, porque a pessoa viveu 20 anos, 30 anos em nome do Evangelho, mercantilizando o Evangelho, viveu do Evangelho, cresceu na terra através do Evangelho, dos recursos, e aí vidas foram transformadas? Vidas se renderam aos pés através daquela mensagem? Sim. Sinais e maravilhas aconteceram? Sim. Em teu nome fizemos sinais, proezas. Aí o Senhor Jesus vai dizer: ei, não te conheço. É duro. Então entenda que Deus tem compromisso com quem está falando. Deus tem compromisso com quem está a glória daquela pessoa ali. Não. Deus tem compromisso com a palavra dele, com essa santa palavra, com o coração que é destino dessa palavra. O compromisso de Deus está com a alma como ouvinte, aquele que está aberto a receber a mensagem de Deus. É ali que mora o compromisso de Deus. E por isso muitos homens e mulheres se enveredam por um caminho, e infelizmente acontece o que acontece no nosso meio evangélico. Mas vamos lá, isso não acontece aqui nessa igreja, não, né, pastor Marcos? Amém. Vamos lá. Então, nós temos, portanto, dentro desse contexto, nós estamos aprendendo a pregação e pregar com a vida e com simplicidade, porque o Evangelho é simples e transformador. Pode passar, por favor, senão eu não saio da introdução. E é o Evangelho, pregar o quê? O Evangelho que transforma. Eu já falei aqui que uma vez transformado por este esse Evangelho que quer dizer boas novas de quê? Novidade de quê? Ora, se ele transformou sua vida, a sua vida já é uma novidade. Porque as pessoas vão olhar em você que o velho já não existe. Agora é nova criatura. Agora é um novo ser. Agora tudo está diferente. Isso é novidade. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que vivia trabalhando não trabalha mais. Aquele que era um enganador já não é mais enganador. Agora a pessoa é honesta. Agora a pessoa é sincera. Agora a pessoa anda num caminho reto, num caminho certo. E aí? Isso não é novidade? É claro que é novidade. E essa novidade, ela parte de um Cristo, de um instrumento mandado por Deus aqui na terra, o próprio Filho de Deus, para transformar e restabelecer a comunhão que estava perdida entre o homem e Deus. Isso é o Evangelho. E aí a frase parece ser simples: são boas notícias de que Deus proveu a salvação para os perdidos, e isto através do nascimento, morte, ressurreição de Cristo. Pronto. É isso. Isso é o Evangelho. Mas só isso? Não. Tudo isso. Porque essa frase resume a Bíblia. E a Bíblia são algumas páginas, alguns livros, alguns capítulos. E pregar a Bíblia é muita coisa. Essa frase parece pequena, mas ela conta a história da Bíblia. Porque Cristo é o centro da Bíblia. E na Bíblia nós vamos entender que Deus, lá a partir do Gênesis, quando ele, no proto-evangelho, diz que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. O evangelho já começou, a boa nova já começou. Paulo vai dizer que desde antes da fundação do mundo já estava planejada a nossa salvação. E já enxergava a igreja. Lá em Efésios ele está dizendo isso. E aí quando a gente vai entender e compreender isso, a gente se pergunta: mas quem é este que vai esmagar a cabeça da serpente? Por que esmagar a serpente? Quem é a serpente? A serpente é aquele que causou divisão, que permitiu, através do engano, que a mulher pecasse. E através do pecado do homem pecando, criou-se separação entre Deus e o homem. Lá no jardim, onde tudo era belo e maravilhoso, feito para viver em comunhão e usufruir das maravilhas que Deus criou. Mas o homem desobedece. E aí vem o pecado. E o pecado, uma vez entrando, causa a separação entre o homem.
Mas Deus, em seu coração desejoso, Ele quer restabelecer essa comunhão perdida. E ao restabelecer essa comunhão perdida, Ele planeja: vou enviar meu filho. Mas meu filho não pode vir à terra de qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não pode vir dentro de uma nação, porque ele vai se materializar, ele vai tomar a forma corpórea, e ele não pode chegar de qualquer maneira nessa terra, porque essa terra está prejudicada com a maldade. E essa maldade foi percebida ainda nos filhos de Adão, a morte de Caim, de Abel, através de Caim, a descendência de Caim, a degeneração dos próximos descendentes, de uma forma que Deus falou assim: vou rebutar, vou fazer um bolt, um reset. E aí veio o dilúvio. E depois do dilúvio, ainda permaneceu a maldade? Sim. Aquele Noé e sua família, temente a Deus, que sai da arca com o propósito de adorar a Deus, logo seus filhos, descendentes de Cão, começam a perverter, e a humanidade de novo volta a pecar e entristecer a Deus. E quando isso acontece, Deus olha e fala: não tem jeito, eu preciso separar alguém, para desse alguém criar uma nação, e desse povo, eu vou trabalhar nesse povo, eu vou colocar a minha santidade nesse povo, porque depois que esse povo estiver santificado, do jeito que eu quero, aí eu vou enviar meu filho a partir desse povo. E para que isso acontecesse, Deus separa um homem chamado Abraão, e pede para ele afastar da sua terra. Nós conhecemos a palavra. E aí Abraão vai, tem seus 2 filhos, e aí Ismael, Isaac, de Isaac, Jacó, José, as 12 tribos, de Jacó. E de Jacó, Judá, a tribo de Judá vem mais tarde Cristo. Mas antes de chegar Cristo, vem José, um dos filhos de Jacó, que foi levado a governador do Egito. E aí a escola para a santificação começa. E eles lá no Egito crescem, são escravizados. Faraó olha, esse povo está ficando numeroso. Vai, pega aquele povo, escraviza, e durante 400 anos são escravizados. 430 anos aproximadamente nasce, e Deus ouve o clamor daquele povo e manda quem? Um libertador chamado Moisés. Moisés nasce, começa o projeto de tirar o povo lá do Egito. E aí a gente entra no capítulo, no livro de Êxodo. A gente falou aqui rapidamente a história de Gênesis. Aí em Êxodo nós conhecemos a história, a trajetória daquele povo no deserto, que por errar um trajeto de semanas vira 40 anos rodando, e chega a hora, Moisés não avança, mas passa o bastão para o seu discípulo Josué. E Josué, como conquistador, conquista as terras, chega a Canaã, Jericó, desbrava tudo, chega a Canaã, divide as terras com todos eles. E aí, passado o tempo, agora todo mundo já estabelecendo suas terras, eles olham para as nações vizinhas e pedem o rei, porque os outros vivem o reinado, a monarquia, e eles viviam tempo de juízes, porque Moisés separou juízes para coordenar. Agora ele sai, a gente passa do livro de Juízes e começa a entrar na história, 1 e 2 Samuel, e vai contar a história dos reis, como Davi foi ungido a rei, Saul foi ungido rei, e aí Saul não obedeceu a Deus, não andou conforme queria, Deus tirou o espírito dele e levanta Davi, e a história segue, Reis, Crônicas, e vai contar as histórias, e aí Deus usa seus profetas para falar com eles. Agora veja, eu estou falando da Bíblia, para contar a história do nascimento de Cristo, que vai acontecer em Mateus. Então, quando a gente olha para o Evangelho, quando diz ali, nascimento, morte e ressurreição, através desse plano, isso é o Evangelho. Eu quero falar para vocês, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa para pregar o Evangelho, mas você precisa conhecer a Bíblia para edificar a sua alma, para conhecer o Deus da sua salvação, para conhecer o Deus que enviou e a palavra fala contigo. Mas na simplicidade do Evangelho, esse processo de salvação planejado lá no princípio, e que Cristo veio, andou nesta terra, cumpriu o seu ministério, morreu por nós e foi aos céus e mandou o Espírito Santo. É isso a síntese e a central do Evangelho de Cristo. Então, apesar de olhar para essa frase e falar assim, é só isso, as boas novas? Mas não é, tudo isso, é toda a história da humanidade, porque Cristo foi aquele que
dividiu a história ao meio, e antes de Cristo e depois de Cristo. Não houve outro que fizesse isso. Aleluia. Então, entendermos essa grandeza do Evangelho nos faz mais próximo, nos traz ali a obrigação e o peso de conhecermos e vivermos esse Evangelho, a ponto de que almas enxerguem esse Evangelho em nós. Mas mais do que você querer conhecer toda a Bíblia, é você viver o Evangelho. Aleluia. E viver o Evangelho significa: Jesus transformou sua vida? Sim, você está vivendo o Evangelho. Em que Ele transformou sua vida? As pessoas podem ver sua vida em transformação? Sim, então isso já é viver o Evangelho. Amém? Então vamos lá. Pode passar? Então nós chegamos a viver, né? Viver para pregar, né? Conhecer e viver esse Evangelho para pregar através da vida com simplicidade. Pode passar? Bom, então o que não é discipulado? Está na apostila de vocês. O que nós vemos aí nessa imagem? Isso que eu estou fazendo aqui é discipulado? Sim ou não? Nós vamos entender que a palavra, se vocês puderem sair daqui gravados na mente, a palavra principal de hoje de manhã é relacionamento, ou vínculo. Eu gostei muito da palavra usada na apostila. Vínculo, relacionamento. O que nós temos aqui? Por favor. A imagem é turva mesmo. O que nós estamos vendo aí? Vamos lá, me ajudem? Uma sala onde tem um professor e alunos. Ele está falando, os alunos estão ouvindo. Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Isso é discipulado? Isso pode fazer parte de um estágio do discipulado, mas isso não é discipulado. Uma sala onde alguém fala e os outros escutam é uma forma de ensino. É uma forma boa. Tem seus méritos, tem seus objetivos e ganhos e resultados em se tratar um ensino, uma transmissão de mensagem. Mas isso não é discipulado. Por quê? Quem aqui esteve em sala de aula no ensino fundamental, na escola? Quem teve a oportunidade de ficar 14 anos, desde a infância até a formação na faculdade, outros 16 anos? E eu pergunto, quantos mestres vocês tiveram? Professores? Vários. Desde a minha infância até a faculdade? Até a universidade? Vários. E quantos desses mestres você foi discípulo? De ninguém. Você estava ali para aprender algo, mas não para seguir aquela pessoa. E existe uma diferença muito grande, sim ou não? Existe uma diferença muito grande. Jesus tinha seus seguidores. Jesus tinha seus discípulos. Os discípulos de Cristo paravam para ouvi-lo como uma sala de aula? Sim ou não? Sim ou não? Sim, em vários momentos Jesus subiu no barco, subiu no monte, o sermão da montanha. Jesus em vários momentos falou, não só para os seus discípulos, mas para a multidão. E a gente vai já falar da multidão. Mas quando Jesus usou esse instrumento, essa ferramenta, o professor fala, aluno escuta, é um instrumento. Mas o discipulado de Cristo não estava apenas nisso. Isso era um dos processos, dos meios usados no processo discipulado. Estava no relacionamento todos os dias. Quantos anos Cristo executou o seu ministério? Ele viveu 33, mas o seu ministério durou apenas, só que são 3 anos. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. O texto diz que os discípulos abandonaram, afastaram e caminharam com ele. Quem era pescador largou o barco e comeu com Cristo. 3 anos de forma intensa, dormindo, chegando junto, olhando, vendo, irritando, se acalmando, juntos. Não é apenas um dia na semana que a gente reúne aqui na igreja, ou um dia na semana que a gente vem no domingo para ouvir. Não é apenas isso. Então Cristo nos deu um exemplo de um relacionamento com seus discípulos. É um vínculo maior. Claro que Cristo usou o ensino, e o ensino é importante, tem sua importância nesse processo, senão a gente não estaria aqui hoje de manhã. O ensino tem sua importância. Mas eu vim, dou uma aula e vou embora. Alguém aqui é meu discípulo porque eu vim aqui e falei com vocês por 1 hora? Ninguém virou meu discípulo por causa disso. Então entende que
dá aula, sala, professor, não é discipulado. Não é discipulado. Discipulado é vínculo, é relacionamento. Vamos lá, o que também não é discipulado? Pode passar? Aconselhamento esporádico. Né? O que nós temos aí? Pode colocar a imagem. Eu gosto da ilustração com a imagem porque a imagem ela nos faz pensar, ela materializa aquilo que a gente está falando. O que eu vejo aí? Vamos, por favor, me ajuda? O que eu vejo aí? Duas pessoas conversando. O que mais eu vejo? Quem já fez seminário comigo lá em Uberlândia, seminário da família, sabe que eu forço a explicar a gravura. Me explica a gravura. Principalmente quando fala de marido e mulher, eu forço a explicar a gravura. O que eu estou vendo ali? Por favor, diga mesmo o que vocês estão vendo. Duas mãos abertas, alguém parece estar para outra pessoa que está ali com as mãos fechadas, parecendo estar necessitado de alguma coisa. Exato, a mão fechada, não está? Preocupado, um aconselhamento está acontecendo aqui. Alguém trouxe um problema para outro ajudar no problema. Isso é comum no nosso meio? Muito. Sim, nós temos problemas. E graças a Deus que Deus coloca no nosso caminho líderes com capacidade de nos aconselhar. Isso faz parte da igreja, da organização da igreja. Isso é benéfico, embora não seja tão usado assim. Deveria ser mais usado isso. As pessoas deveriam se abrir mais. Aconselhamento esporádico, do jeito que está aqui, o aconselhamento pastoral não é a intermediação de que para o homem chegar a Deus precisa do padre. Não é isso. É um aconselhamento de alguém que está perdido e voa ao servo de Deus, e a Bíblia está recheada de exemplos em que homens procuraram servo de Deus para pedir ajuda. O que fazer? E aquele homem, servo do Senhor, vai orar e vai te ajudar, instruído pelo Espírito Santo, a te dar uma direção. Mas você tem o maior de todos os amigos, que já foi cantado aqui. E você vai dobrar o joelho na sua casa e pode pedir esse conselho a ele. Mas isso aqui é um instrumento importante. Mas isso é discipulado? Não. Pedir ajuda, um conselho. Aconteceu ali o aconselhamento uma vez, de maneira que isso não é discipulado. Isso é um apoio apenas. Então, discipulado é um pouco mais que isso. Pode passar? Relação hierárquica. E aí a gente tem ali o líder, e o líder tem os seus liderados, e tem as subdivisões, e tem os grupos bem arregimentados, organizados. Você é o líder da música, você é o líder do departamento tal, você é ministro do louvor, você é responsável pela parte social da igreja, e tem ali debaixo dessa estrutura pessoas que lideram. Isso é uma hierarquia e precisa dela. É importante? Sim, como os outros também são importantes. Mas isso também não é discipulado. Porque alguém ali de baixo vai dizer assim: quem é o seu discipulador? Quem é o seu mestre? Quem é o seu líder? É o pastor da minha igreja. Quem disse que todo pastor da igreja é um discipulador? Quem disse? Pastor que não tem relacionamento com a ovelha há muito tempo e nem às vezes tem condição para isso. Por isso existem as organizações, os grupos, as células, cada um liderando ali, para que haja de fato uma edificação mais próxima, porque tem que existir vínculo. Tem que existir vínculo. Então eu faço parte de uma igreja liderada por aquele homem, aquela mulher de Deus, é verdade. Mas alguém tem um papel de discipulador na sua vida. Além do Senhor Jesus, alguém aqui na terra, que Deus colocou no seu caminho para te ajudar. E é importante entendermos isso, porque Deus faz com que você cresça ao ponto de chegar naquele momento na posição de discipulador e você ter discípulos ao teu lado. Engano aquela visão de que o pastor faz tudo na igreja. Claro, ele faz tudo mesmo, na prática ele faz. Mas a responsabilidade, vocês lembram muito bem que ovelha gera ovelha? Ovelha sadia vai gerar ovelha. A ovelha que está do lado, a ovelha que relaciona, a ovelha que está perto, ela sabe do problema, ela está junto. Então você, nós fazemos parte da igreja, e a igreja tem essa missão, dada lá em Mateus capítulo 28, para a gente ir fazer discípulo. E não é conquistar discípulo, é fazer discípulo. Vamos lá, vamos avançar. Então não é uma hierarquia. Então o que é o discipulado? É um vínculo, é um relacionamento. Um relacionamento importante. Esqueci.
Então, a gente tem aqui, de um lado, o discípulo, de outro lado, o discipulador. Quem é o discípulo? Um coração ensinável. Nem todo mundo que está na igreja está apto a aprender, porque não quer aprender. De novo, nem todo mundo que está na igreja está apto a aprender, porque não quer aprender. Não se permite o aprendizado, não se permite a instrução, não se permite ser adaptável. Não é uma pessoa rígida, não é flexível, não está aberto. E do outro lado nós temos o discipulador aprovado. É qualquer discipulador? Não, é aquele que é na obra de Deus, aprovado por Deus. E há um preço nos dois lados. Quando a gente vê o tema fazendo discípulo para a vida eterna, não é apenas ganhar almas, porque a gente já entendeu que ganhar alma é importante, faz parte do ministério da igreja, a missão da igreja é ganhar almas, mas a gente não pode ganhar e perdê-las, porque do mesmo jeito que tem o ganho, eu posso perder aquilo que eu ganhei, se eu não nutrir, se não edificar, se não fornecer nutrientes suficientes para que aquele organismo se desenvolva e se aperfeiçoe nessa jornada cristã. Porque essa jornada cristã, embora muitos aí fora preguem um evangelho fácil, um evangelho de muito oba-oba, um evangelho muito fantasioso, o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo é um evangelho transformador. E quando a gente fala de transformação, há espinhos nessa transformação, há renúncia nesse processo. Quando a gente fala de santificação, quem disse que santificação é fácil? É fácil, irmãos? É fácil lutar contra essa carne? Mas é uma luta constante. Então, quando se fala de um evangelho autêntico, genuíno, simples na sua essência, requer conversão. E a conversão, ela é manifestada através de uma transformação. E a transformação dói. E a transformação mostra para as pessoas que estão à minha volta que algo aconteceu, algo diferente está acontecendo na vida dele ou dela. Então, quando a gente olha para um coração ensinável, e agora entendendo que eu já aceitei a Cristo, e nessa jornada cristã, além das dificuldades que eu vou enfrentar, existe um inimigo, existe o mundo, existe a minha carne. 3 desafios para o crente. O inimigo, porque ele não quer perder você para Deus, ele quer distanciar você de Deus. O mundo, com as paixões e com tudo à sua volta, que te atrai, que tenta atrair você próprio, os seus desejos, os seus impulsos mais internos. São 3 grandes desafios para o homem, para o crente, para o cristão que quer chegar no céu. Então a gente nessa jornada tem que fazer de tudo para não perder. Nós, enquanto igreja, falando do processo de discipulado, a gente ganhou a alma. O que fazer agora para proteger essa alma? Para que ela não se perca? A gente precisa edificar. A gente precisa trabalhar com ela. A gente precisa produzir insumos e nutrientes na vida dele ou dela, para que ele se desenvolva e aperfeiçoe, como diz a apostila, maturidade nesse processo. Até que chega um ponto que esse discípulo vai se tornar um discipulador. Aleluia. Porque ele já aprendeu que estar com Cristo é abrir mão de tudo aqui na terra. Quando você aceita Cristo, levanta as mãos e dá o passo de aceitação, a decisão, festa no céu acontece, mas dispara uma jornada de conflito, dispara um processo de guerra espiritual contra a vida. E aí nessa jornada a pessoa pode ser que não entenda esse sofrimento e abra mão. Mas aí a gente está junto para discipular, para ajudar. E aí para isso acontecer precisa ter vínculo, e um vínculo forte, um vínculo de intimidade, um vínculo que vai realmente ajudar aquele coração, e o coração precisa estar apto a ensinar. Como trabalhar um coração duro? Como trabalhar um coração que não quer aprender? Batendo a cabeça do divino, ponto de castigo. É assim?
O Espírito Santo. E aí, meus irmãos, entenda, por que o discipulador precisa ter vida de oração? Por que o discipulador precisa ter vida de oração? Porque vai ter situação que ele não consegue, mas ele corre para os pés de Cristo e ora, intercede pela vida daquele. Fala, Senhor, o coração está duro, Senhor, é uma alma, o Senhor está sofrendo, e você sofre junto, e você derrama a lágrima junto, e o Espírito Santo age e quebra aquele coração duro. Faz parte do preço do discipulador. Pode passar. E aí nós temos aqui embaixo, discipulado, volta, só é o texto que está na apostila. Discipulado é o vínculo íntimo e sólido entre duas pessoas, discipulador e discípulo. Pode passar? Próxima frase. O centro do discipulado, que a gente está trabalhando aí, está ligado a um vínculo, um espírito, aliança profunda, com um compromisso de submissão, andar junto. Essa questão do tratamento, de ser tratado, de estar disposto a ser tratado. Pode passar. E aí a gente entra no padrão de discipulado que Cristo nos deu. Nós somos convidados a viver este padrão como o próprio Cristo, como Jesus deu exemplo para nós, despojando, negando-se a nós mesmos diariamente tomando sua cruz. Nós vamos já entrar nesse tema. Então, entenda que aquilo que não é discipulado, que parece ser, mas não é. Eu, como professor e superintendente de escola dominical por muitos anos, a gente sempre trabalhou com discipulado, a classe de sala de aula do discipulado. E eu dei aula para uma pessoa no sábado, porque no domingo não estava tendo condição de ir para a pessoa, e já dei aula para classes cheias. Quantas pessoas a gente preparou para o batismo? Aí chama-se isso de discipulado. Mas preparar uma pessoa para o batismo é discipulado? Faz parte do processo. É importante entender as doutrinas da igreja, aquilo que embasa a sua fé cristã antes de se tornar membro dela. Mas faz parte do processo, não é tudo. Não é tudo. Nós, quando preparamos um discípulo para Cristo, nós não preparamos seguidor para nós. Nós estamos preparando discípulo para a eternidade. Eu não sou eterno. Eu posso partir amanhã, mas aquele homem, aquela mulher que aprendeu comigo sobre Cristo, vai ser discípulo de Cristo até a eternidade. Isso faz com que esse discípulo se desenvolva de forma que as circunstâncias e os embates da vida que vem anos mais tarde, nem conheço mais a pessoa, mas ela lá na frente vai estar preparada, sólida, para poder superar as circunstâncias da vida e chegar no céu de glória. Vamos lá. Então nós temos aqui que o discipulado é um processo.